Olá, bom dia. Desejo a todos uma boa terça-feira. Convido vocês a estarem lendo comigo mais um devocional Mulheres, que hoje tem como um tema o Consolador. E a pastora Viviane extraiu no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 a 18. Convido vocês para estarem lendo comigo nesse momento. Está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Amém. Promessa maravilhosa, né, que Jesus fez ainda ali, naquele momento de dor, de sofrimento para as nossas vidas. E a autora do devocional, ela nos traz uma explanação no contexto desses versículos, que são, na verdade, 3 versículos. Ela nos fala assim: se algo pelo qual devemos ansiar é por mais da presença do Espírito Santo. A Bíblia revela tudo o que precisamos saber acerca de Deus, mas ainda assim ele continua um mistério que desvendamos pouco a pouco e que jamais terá fim. O Espírito Santo é conhecido por muitas características, mas uma das mais favoritas para mim é a do Consolador. E ela continua falando assim: não muito tempo antes de ser crucificado, Jesus prometeu nos presentear com o Consolador, que preferiu fazer de nós a sua morada a habitar em templos feitos por mãos humanas. Essa referência ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo não é uma energia, uma força ou sentimento. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Essa referência ela se encontra em Mateus 28, 19. Há alguns anos, a autora fala que há alguns anos fiz uma escolha poderosa. Além de contar com ele como meu consolador e amigo, decidi seguir a sua liderança. Jesus também seguiu a liderança do Espírito Santo. Até mesmo quando essa direção parecia não favorecê-lo. E aqui que muitos falham. Afinal, quantas não o seguem até o ponto em que não segue até o ponto em que são contrariadas ou confrontadas? Vou repetir. Ela fala assim: Jesus também seguiu a liderança do Espírito Santo, até mesmo quando essa direção parecia não favorecê-lo. E essa parte que eu quero falar novamente aqui. E é aqui que muitas falham. Afinal, quantas não o seguem até o ponto em que são contrariadas ou confrontadas? Interrogação. Mas isso não é submissão ao Espírito, e sim conveniência. E Deus não está na conveniência, mas na entrega verdadeira. Oh, glória! Verdade. E a autora aqui continua falando assim: tudo mudou em minha vida quando eu decidi buscar mais profundamente a sua presença e seguir sua liderança. Nesse relacionamento fui curada, fui transformada,
confrontada, capacitada e consolada. Mulher, ela diz assim, mulher, clame por mais do Espírito Santo agora. Clame por mais do Espírito Santo agora. Você e eu necessitamos dele. Não importa se tudo vai bem ou se você está passando por algumas aflição nesse tempo. Corra atrás do Espírito e tenha segurança de que, caso esteja enfrentando sofrimentos, experimentará a promessa de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que está escrito assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Que promessas, que palavra. Como é bom viver sobre a liderança do Espírito Santo. Como é bom viver sobre a liderança do Espírito Santo. Oh, meu Abba, obrigada por essa liberdade que o Senhor nos dá e de buscarmos fazer a tua vontade, sermos lideradas pelo teu Santo Espírito. Como todas as manhãs, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja no comando da minha vida, no controle das minhas escolhas, dos meus pensamentos, do meu falar, das minhas atitudes, em que eu tocar ou pisar, seja pela orientação do teu Santo Espírito. E eu te agradeço por isso. Obrigada. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que essa palavra, ela fale profundamente ao seu coração, amadas irmãs, como falou ao meu. Viver sobre a liderança do Espírito Santo. Jesus deixou o Consolador. Jesus é lindo, maravilhoso, além de morrer, levando sobre si os nossos pecados, nos deixou o Consolador. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Fique na paz do Senhor.